Boa tarde, meus amores. Hoje a nossa aula de geografia. Peguem o livro para fazermos a correção da atividade anterior, na página 86. Certo? Vamos lá. Observe o quadro e cite alguns recursos de economia do Nordeste. Agricultura, cana-de-açúcar, fumo, feijão, café e algodão. Pecuária, suínos, caprinos, equinos e ovinos. Extrativismo, petróleo, camarão, peixes, carnaúba, sal, siri, castanha de caju. Leia um trecho do poema de Antônio Batista Guedes e responda. A vida sertaneja. Letra A. De acordo com o que você leu na segunda estrofe do poema, pinte o quadro com o tipo de atividade que ele se refere. Qual é o tipo de atividade que o poema se refere? Pecuária, extrativismos ou agricultura? A agricultura. Então, pinta o quadrinho da agricultura, certo? Letra B. O que acontece com a população no inverno? A população vive de barriga cheia, certo? Questão 3. Quais são as principais atividades econômicas da região Nordeste? A agricultura, a pecuária e o extrativismo, além da indústria e do turismo. Quarta questão. Como se desenvolve a pecuária na região Nordeste? É desenvolvida no processo de mecanização e modernização. A pecuária é desenvolvida de forma tradicional ou extensiva. Isso quer dizer que os animais são criados em extensas áreas, certo? Sem maiores cuidados e se alimentam quase sempre de pastagens nativas e não cultivadas. Diante disso, a produtividade é baixa. Então, aqui é a resposta da quarta questão. Quinta questão. Explique o processo de migração de empresas para a região Nordeste. A migração de empresas para essa região se deve principalmente ao fato de o Nordeste possuir abundante mão de obra de baixo custo, certo? Sem contar que muitos estados oferecem incentivos fiscais para as empresas interessadas e também aproveitam o fator de proximidade com as fontes de matéria-prima, certo? Então, essa foi a correção da nossa atividade. Agora, vamos para a página 88. Iremos falar um pouco sobre variações linguísticas, certo? Da região Nordeste. Variações linguísticas. Existem entre os estados brasileiros variações linguísticas que lhes são peculiares. No caso da região Nordeste, temos linguagens específicas dos estados, tanto na zona rural como na zona urbana. Muitos termos usados pela população da zona rural refletem a linguagem dos nossos antepassados escravos. Vosmecê, promode, sou doutor e etc. Muito frequente no cordel, certo? É importante conhecer essas variações e respeitar o modo de falar de cada um. Nem todas as variações linguísticas têm o mesmo prestígio social no Brasil. Basta lembrar de algumas variações usadas por determinadas classes sociais ou regiões
para perceber que há preconceito em relação a elas. Conheça algumas variações linguísticas. Vamos lá. Mangar quer dizer zombar. Aperreado, angustiado. Oxente, interjeição que demonstra espanto. Bigu, carona. Vote, né? Interjeição de desprezo ou repulsa. Ixi Maria, interjeição de espanto, contraindo a expressão Virgem Maria. Jerimum, abóbora. Macaxeira, mandioca, aipim. Canjica, curau de milho. Laranja, cravo, mexerica. Então, aqui está algumas variações linguísticas. Muitas nós já conhecemos, porque fazem parte também, né, do Nordeste, da nossa cultura, e outras fica mais em outros estados, certo? Agora vamos para o turismo. O Nordeste é procurado para diversos tipos de turismo. O litoral é o principal atrativo desse turismo, certo? Então, o Nordeste é procurado para diversos tipos de turismo. Então, o litoral é o lugar mais procurado, certo? É o principal atrativo do turismo. Por quê? Oferece milhares de quilômetros de praias tropicais, areias brancas e águas mornas, muitas das quais ainda pouco exploradas. São 300 dias de sol por ano, em média. O patrimônio histórico e cultural também é muito rico, evidenciando-se as cidades coloniais de São Luís e Olinda, consideradas patrimônio histórico da humanidade. Sobressai ainda Salvador, primeira capital do Brasil, com sítios históricos recuperados, assim como o Recife, em Pernambuco, área que foi dominada por holandeses no século XVII. Então, também o patrimônio histórico e cultural do Nordeste é muito rico. É isso? A cultura nordestina é um atrativo à parte para o turismo. Em cada estado há danças e hábitos seculares preservados. As rendas de biuro e a cerâmica são as formas mais tradicionais de artesanatos, certo? As festas juninas em Caruaru, Pernambuco e Campina Grande, Paraíba, são as mais populares do país. O carnaval continua sendo o evento que mais atrai turistas, especialmente para Salvador, Olinda e o Recife. Cada uma dessas cidades chega a receber 1 milhão de turistas nessa época. Outro grande destaque nacional e mundial é Fernando de Noronha, com suas maravilhosas paisagens e seu mar cristalino. Local que abriga os golfinhos saltadores, conhecidos em todo o mundo. Destaca-se também o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, um complexo de dunas, rios, lagoas e manguezais. Na Bahia, encontra-se a Costa do Sauípe, maior complexo turístico do Brasil, e o arquipélago dos Abrolhos, que possui excelente área para mergulho livre, além de atrações manguezais, arquipélago, né? Além de atrações
como a temporada das baleias jubarte, que se inicia no mês de julho, no Piauí. Encontram-se os parques nacionais, 7 cidades, Serra das Confusões e Serra da Capivara, conformação rochosa e pinturas rupestres. Além de seu litoral, há o delta do Parnaíba. Então, há o delta do Parnaíba. Outros destaques são o maior cajueiro do mundo e o Forte dos Reis Magos, ambos no Rio Grande do Norte. Então, como nós podemos observar no turismo, a região Nordeste é muito rica, né, em turismo, em lugares paradisíacos, grandes praias, belas praias. Então, o turismo ele é muito rico na região Nordeste. Então, a região Nordeste ela é muito rica em questão de turismo, não é isso? Então, tem vários pontos turísticos, várias praias, lugares para as pessoas conhecerem, não é isso? Então, é algo que predomina na região Nordeste, é o turismo também, certo? Aí abaixo nós temos alguns, né? Fernando de Noronha, em Pernambuco, um dos maiores polos turísticos do país. Então, as mais belas praias, né? Os mais belos pontos turísticos ficam na região Nordeste. Agora vamos para a atividade, certo? Na página 90. Questão 1. Leia os trechos abaixo, circule a palavra destacada e escreva o seu significado. Letra A. Você aceita uma? Então, você vai o quê? Ler, né, o trecho abaixo, circular a palavra destacada. Qual é a palavra destacada aí? Mexerica, não é isso? E circular a palavra destacada e escrever o seu significado. Letra A. Você aceita uma mexerica? O que é isso? Você não conhece? Estou falando de... Aí coloca o significado. Letra B. Gosto muito de comer aipim. O que é isso? Você não conhece? Estou falando de... Aí coloca o significado. Questão 2. Com a ajuda de um adulto, escreva 5 palavras ou expressões típicas de Pernambuco ou de outro estado da região Nordeste. Então, com a ajuda de um adulto, né, escreva 5 palavras ou expressões típicas de Pernambuco ou de outro estado da região Nordeste. Como nós moramos em Alagoas, pode ser também expressões do nosso lugar, que também faz parte da região Nordeste, certo? Questão 3. Agora escolha 2 das palavras ou expressões acima que vocês escolheram e forme uma frase com cada uma. Então, vocês vão escolher e com essas expressões vocês irão formar 2 frases. Questão 4. Por que o litoral nordestino é o principal atrativo da região? Aí vocês copiam. Questão 5. Você já conhece o Nordeste? Se sim, descreva abaixo um ponto turístico que você gosta. Se não o conhece, comente sobre um lugar que você gostaria de conhecer, certo? Então, essa é a atividade da variações linguísticas e turismo. Agora vamos para a página 91, manifestações culturais, ok? Vamos ver o folclore. A cultura popular da região Nordeste é resultado da miscigenação das culturas europeia, africana e indígena. O folclore nordestino é riquíssimo e se manifesta por meio de muitos elementos, como o artesanato, a culinária,
as danças, as festas típicas, os ditados populares, as crendices, as lendas e etc. Certo? Danças e festas populares: maracatu, frevo, caboclinho, baião, forró pé de serra, coco, chachado, missa do vaqueiro, vaquejada e a Paixão de Cristo em Pernambuco são elementos ricos da cultura popular. Pratos típicos: na culinária nordestina há uma grande diversidade de pratos típicos, como feijoada, galinha de cabidela, carne de sol com feijão verde e uma grande variedade de pratos feitos com milho, coco e mandioca. O Nordeste é a região que mais consome crustáceos, como caranguejo, aratu, marisco, siri, sururu e unha de velho. Essa variedade resulta em grande parte dos manguezais próximos ao mar e do próprio mar, que fornece a lagosta e o camarão. Agora vamos para a atividade, certo? Fale um pouco sobre a cultura popular nordestina. Primeira questão. Questão 2. Como o folclore nordestino se manifesta? Questão 3. Numere corretamente. Danças, festa, lenda e prato típico. E a questão 4. A culinária nordestina é bem diversificada. Comente um pouco sobre isso, certo? Então, aí são 4 questões também, falando sobre as manifestações culturais do Nordeste. Ok? Então, por hoje é só. Beijos e até amanhã.